Olá! Hoje nós vamos falar sobre a chave do coração. E você pode aprender, aprenda e entenda. Assista até ao final, porque senão fica difícil o entendimento. Vamos ao texto. Por que estamos imersos na ilusão? Por que sofremos com o que é frívolo e dispensável? Em que momento perdemos nossa real condição de seres espirituais? Entendo que a maioria das pessoas nem pense a respeito destas coisas, mas hoje são pensamentos que me atordoam. Simplesmente porque às vezes insisto em puxar para mim aquilo que não é meu. E o pior disso, eu sei que isso é apenas ilusão. Então a pergunta mais importante a este respeito é: de onde vem tudo isso? O que é muito complicado de entender, mas algumas coisas eu descobri. Voltando ao princípio das ideias que eu posto aqui no canal, todos concordam que reencarnamos várias e várias vezes com o intuito de aprimorarmos a nós mesmos. Vamos errando encarnação após encarnação e sofrendo com estes erros, já que a ideia principal disso aqui, deste planeta, é a expiação. E como a própria palavra diz, passar por provações e sofrimentos para expiar. Esta expiação é o pagamento de contas que precisamos acertar com a divindade pelos atos cometidos contra outros, ou mesmo falta de fazer alguma coisa que foi combinada com alguém lá de cima. O fato é que este é um planeta prisão-escola. Estamos aqui presos em nossas misérias. São as nossas misérias. Até que aprendamos a não criar mais misérias. Quando aprendemos a sair desta ilusão, bem, aí o mundo se abre para aquilo que é verdadeiro. Mas o que é ilusão então mesmo? Tudo aquilo que o desejo representa. Quando você sente desejo e uma vontade enorme de algo que é material, e aqui eu abro um parênteses e pergunto: você sente esse tipo de vontade quando se pede para rezar, por exemplo? Bem, a resposta é óbvia. Voltando. Quando você tem desejos, sempre é o teu ego falando. O ego é o representante legal, por assim dizer, da ilusão. É ele que expressa a ilusão para a nossa mente. E nós não nos damos conta porque estamos imersos em nós mesmos. Vocês percebem a ironia disso? Bem, esta é a situação em que a humanidade se encontra. E eu me incluo nesta humanidade. A soma do que vamos criando fica armazenado em nosso inconsciente. Eu posso chamar de espírito. Nossa conexão com a espiritualidade está aí. É aí que as respostas entram e saem. E precisamos dar um mergulho, em algum momento, para buscar estas respostas. No meio de um emaranhado de coisas que trazemos de outras encarnações e outras que guardamos
durante esta própria vida em que nós estamos. Muitas coisas que passamos nesta vida são parecidas, se não iguais, às que passamos anteriormente, já que estamos sendo postos à prova a cada encarnação para ver se aprendemos a lição da vida passada ou vamos incorrer novamente no erro. Então, o teste acaba acontecendo. Mas afinal, que teste? Como assim? Bem, o que está guardado no inconsciente aflora, de alguma forma, e toma conta do teu corpo, fazendo com que você perca o controle e troque os pés pelas mãos, como fez anteriormente. Se você se deixar tomar por esta energia, obviamente, põe a corrida fora. Quer dizer, erra novamente. E na maioria das vezes, com a mesma energia, quer dizer, um relacionamento com a mesma energia de outra vida passada. Porque a carga somente se anulará se você mudar o resultado da prova. Quer dizer, tem que acertar. Caso erre, somará mais uma carga encarnatória a ser resolvida no seu currículo, que se você está aqui na Terra, é porque este currículo está mais para a folha corrida policial. Bem, este momento de prova, quando ele é um momento de virada, quer dizer, você passou na prova, você abre um novo aprendizado, daí de forma mais leve, já que a carga maior você conseguiu vencer. Mas veja, isso não quer dizer que a energia, essa que foi embora, não vai mais voltar. Ela estará por ali sempre, até que você sublime tudo aquilo que ainda está ligado a ela. Quer dizer, não tenha mais sentimento ou reflexo de lembrança dessas atitudes e sentimentos em você. Que você deseje que as coisas sejam diferentes ou como eram no passado. Tudo aquilo que você ainda desejar da mesma forma que você está tentando se libertar. Isso é a ligação. Lembre, você mudou. E para pô-lo à prova, algo vai te lembrar de como era, para que você firme o agora em sua mente e no seu dia a dia. Mas o que vem depois disso? Bem, a energia que te assolava antes, se você for controlando ela e transformando ela em outra coisa, quer dizer, transmutando ela, sua força vai diminuindo e você abre espaço em seu universo para coisas novas. Eu falo da força da energia, né, gente? Você vai quebrando ela, ela vai diminuindo de intensidade. Quando você quer se libertar da ilusão, o caminho vai se formando para que você puxe para fora aquilo que te leva a se iludir. Para que possa ser limpo, obviamente tem que vir para fora. Quando a limpeza acontece, você sente um alívio enorme e uma paz como você nunca havia sentido anteriormente. Parece que nada à volta mexe contigo. Pois naquele lugar onde você se encontra neste momento, nada pode te alcançar. E isso toma conta do teu corpo e dos teus sentidos, te fazendo flutuar e vagar dentro da tua mente. A paz é indescritível. Neste ponto, você abre espaço para conhecer os sentimentos mais elevados, que estão disponíveis na tua volta o tempo todo. Só que você não via, né? Então você começa a ter acesso a sentimentos mais sublimes, pois está agradecendo o que te fazia sofrer e limpando a casa para que esta novidade possa acontecer. É importante salientar que
Apenas quando você vence as dificuldades e ganha a libertação, é que você vai atingir determinado estado de frequência energética capaz de te conectar a luzes mais elevadas. E você vai conseguir compreender estas luzes, pois não há atrapalho em seu corpo nem em sua mente. Quando fala em atrapalho, são de energias que não condizem com este estado atual de consciência e que você já deixou para trás. Bem, mas até agora eu não falei sobre a tal chave do coração. Afinal, o que é que tudo isso tem a ver com esta chave? Meus queridos, depois que vocês conseguirem vencer esta barreira e descobrirem quem são e no que acreditam de fato, quero dizer, ter convicção disto, né? Vocês têm que defender com bons argumentos, sem briga, sem raiva, sem discussão. E mais, aprender a deixar ir, que é o efeito desta libertação. Quer dizer, quando você se liberta dos quadros ilusórios, você sabe que não tem por que segurar coisas ou pessoas e deixar ir de bom grado, porque afinal você entendeu que o apego também é uma ilusão. Então você passa a operar com o que você realmente é. Você entende que, primeiro, vem o sentimento puro a respeito de quem te rodeia. E não vai importar o que a pessoa faça se este sentimento de fato existir. Pois ficar ou não é uma escolha de cada indivíduo. E quando, tranquilamente, você escolhe ficar ou ir, não fica sentimento de mágoa ou saudade alguma, já que a ilusão não existe mais. A partir do que é puro, todas as portas se abrem, já que seu corpo está limpo daquilo que embotava a razão, pintando quadros ilusórios, te vendando para que não enxergasse a verdade, já que ela, a verdade que tu aprendeu, era muito diferente daquilo que, de fato, é a realidade de agora, depois que você aprendeu. Quando você pede para sair e consegue, você para de colocar coisas ruins para dentro do coração e começa a alimentá-lo com esperança, serenidade, carinho, confiança, onde antes alimentava com ilusão, desilusão, desgosto, raiva, agonia. Agora, então, o coração floresce e se abre para os sentimentos puros e verdadeiros, pois o seu cérebro já entendeu que não deve mais jogar coisas ruins para dentro dele. Na verdade, deve filtrar o que manda para seu coração. Veja, o alimento que entra no seu cérebro e vai para o seu coração é medido pelo que sua boca fala. Então, pense bem no que você está jogando boca fora em direção ao universo. Se você conseguir chegar a este estágio, bem, você começa a ter condições de cultivar a chave do coração daqueles que estão ao teu entorno, já que você já cultivou a tua. Em todos os tipos de relacionamentos interpessoais que você tem, não importa a natureza. Você não vai abrir o coração de todos, pois nem todos têm a mesma chave. Mas isso, bem, isso você vai ter que descobrir em cada um. Cada um deles é um trabalho diferente, que você vai ter que estudar. E às vezes, não é você que tem a chave do coração de outra pessoa.
ainda vai aparecer alguém para abri-la. E do teu também. Mas primeiro, você tem que encontrar o teu coração. Mas tenha certeza, desta forma, abrindo seu coração, você vai estar muito mais perto de cativar os que lhe são caros e muitas vezes, por não saber lidar com eles, acaba afastando e ficando sozinho e longe destes pelos quais você, com certeza, aí embaixo da ilusão, cultiva um carinho muito especial, cheio de ternura e afeto, mas que não consegue dar, porque ainda não aprendeu a se libertar das ilusões. Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, deixa o teu comentário e, gente, deixa a tua pergunta que eu te respondo com o maior prazer. Eu te espero no próximo vídeo. Vem comigo, vem bater um papo.